Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Quem veio bater um papo com a gente hoje é o vereador João Vidal, do PSB. E no primeiro bloco a gente falou bastante de uns temas aí que as pessoas estão discutindo bastante, como a falta de remédios e doação diária para algumas empresas, que na verdade nem sempre trazem o resultado que a cidade espera, né, vereador? E agora um outro tema que também saiu em todas as mídias, todas as redes sociais, que é a situação das árvores da cidade. Muitas foram derrubadas e gerou uma certa polêmica, porque nem sempre houve uma concordância aí se precisava tirar aquela árvore ou não. É o caso da árvore da Rua Chile e também as árvores ali perto do regional, né, vereador? Qual é o seu posicionamento diante desse problema aí que a gente não sabe muito bem os laudos se acaba sendo confiável ou não? Medo e tristeza, meu posicionamento, né? As árvores têm se mostrado, quanto mais se estuda, quanto mais avançamos no aquecimento global, no desmatamento, nos problemas que agridem o meio ambiente, a gente tem que alertar para a importância das árvores nas cidades, especialmente nas cidades. Eu disse na tribuna também que cidades inteligentes, gestores sustentáveis, lutam em favor da manutenção das árvores. As árvores garantem uma cidade agradável, com um clima melhor, mais ameno, garante melhor qualidade para o ar, além de serem bonitas, né? Além de ser belo. Uma cidade bonita é uma cidade que levanta a autoestima das pessoas e melhora a qualidade de vida nas cidades. Isso também não é poesia só, é ciência. E Taubaté recentemente sofreu, e os debates nas redes sociais se aqueceram em virtude da poda polêmica de algumas árvores, e a gente pode falar delas aqui. Dá um tempinho para falar delas? Das Sim. Podas? Uhum. A primeira foi a poda daquele grande eucalipto, né? Que ficava ali ao lado da Escola Dinâmica, na Rua Chile. Houve uma poda ali. O meu posicionamento foi procurar o secretário de Meio Ambiente, e tá me dando vontade de espirrar. A gente dá uma pausa. É? Passou. Então a gente continua. Continua? É feio isso na TV? Não tem importância. Tá bom. Voltou. Ar-condicionado, gente, o clima que muda é difícil. Por isso que as árvores são bem importantes. E daí, essa árvore, eu procurei o secretário de Meio Ambiente. Então, quem procurar nas minhas redes sociais viram que eu não polemizei. Eu procuro o profissional. E o secretário de Meio Ambiente, muito sério, correto, experiente, entende da área, do ramo, mostrou lá o laudo que ele tinha. E o laudo apontava, no português, claro, podridão da árvore, né? Só que essa árvore foi sendo daí muita polêmica, muita gente criticou, querendo outros laudos ou querendo soluções, algumas mais justas, outras mais estridentes, tal, mas enfim, vamos esperar para ver. É uma decisão que o governo tem que tomar, que o secretário tem que tomar, e tomaram a decisão. Eu respeito, eles tinham um laudo técnico para embasar. Só que foram cortando a árvore e viram que a árvore não estava aparecendo podre, né? Eu até brinquei, estão lá desesperados tentando achar um podre na árvore. Uhum. Mas, quando foram aprofundando, viram que a raiz da árvore realmente estava podre, estava tomada por cupim, tinha que ter uma raiz muito grande, essa árvore apresentava um risco. Tem certa razão aqueles que dizem que deveriam investir na manutenção da árvore, da recuperação, deixaram chegar nesse ponto e tal. Tem uma certa razão, mas eu respeito, é uma decisão que tem que ser tomada pela administração pública, é só a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, falar assim, eu não tiro essa árvore, cai e mata alguém na frente de uma escola, mata uma criança. Uhum. E daí vão falar por que eu não tirei antes. Sim. Então, uma decisão ele tinha tomada. Toda uma situação de apego, né? Era uma árvore muito característica, principalmente para quem estudou naquela escola, que é o meu caso, por sinal, estudei lá. Então, desde pequeno eu vi aquela árvore e também fiquei triste com a retirada dela. Pois é. Não, entristeceu. Duro de ver, triste de ver. Mas é uma decisão, foi tomada, foi feito e realmente o laudo se comprovou. Na tirada da árvore não tinha raiz realmente. Eu pude lá confirmar. E a raiz estava bem comprometida e eu não tenho expertise técnica para falar, não podia ter tirado. Enfim. Só que outras árvores ninguém justificou e eu acho que é um erro. As árvores da rua Nancy Guizar,
Para quem não sabe, é uma rua que dá em frente ao Hospital Regional. A fachada do Hospital Regional tem uma rua em frente. Onde tem a farmácia. Tem uma farmácia na esquina. E tinham 4 árvores ali na frente do estacionamento daquela farmácia. Eram 4 unhas de vaca e um ipê. Saudáveis, plenas de saúde. E essas árvores foram cortadas. E ali a minha crítica foi bem contundente, sem laudo. A alegação ali da poda ou do corte dessas árvores era que a mobilidade das pessoas, especialmente idosos, cadeirantes, não estava sendo viabilizada. Só que eu repito, cidades inteligentes, gestores sustentáveis, priorizam as árvores ao invés de carros. E aquelas árvores da rua Nancinguizar foram subtraídas para dar lugar a vagas de estacionamento de um projeto civil, arquitetônico, né, aquele prédio ou farmácia que foi feito com a aprovação da prefeitura, no meu modo de ver, equivocada. As árvores estavam lá antes, tinham que ser mantidas. Esse papo de compensação para cada árvore tirada ter que plantar 25, mas sabe Deus onde vai ser plantada. Eu acredito na seriedade de quem vai plantar, mas não acredito na eficiência da prefeitura de fiscalizar e de manter a árvore, porque não é só plantar a árvore, beleza, está plantada. Até que ela tome um corpo, que ela possa ser autônoma e não cair, não quebrar nada, você tem que manter ali um jardineiro, né? Para ser bem popular aqui, um jardineiro cuidando dessas árvores. E, ademais, se tirar uma árvore na cidade e pôr 25 num parque na zona rural, você já criou um impacto muito grande na cidade. Então foram tiradas as árvores ali para dar lugar a vagas de estacionamento. Isso não é correto, isso tem que ser criticado. Inclusive, já estou decidido em fazer uma audiência pública para discutir as árvores em Taubaté, com recorte, com base num projeto, entre aspas, meu, porque é um projeto de emenda que destinou dinheiro à Secretaria de Meio Ambiente para fazer um plano municipal de arborização. Que era a minha pergunta, se esse plano seria, então, uma resposta, seria uma solução para essas questões ambientais aqui de Taubaté. Então faz falta um plano municipal de arborização. Total. Já não faz falta mais que o plano já existe. Só que todo plano, ele precisa ser executado. Você ter só o plano, você não executou nada. Então, agora é a segunda fase. Uma emenda minha na Secretaria de Meio Ambiente. Aliás, eu sou o vereador que mais põe recursos na Secretaria de Meio Ambiente. Não sei se sou o único, acho que não. Deve ter alguns outros que põem um pouquinho. Eu digo que pôr dinheiro na Secretaria de Meio Ambiente não aparece. Seria muito mais fácil pegar as emendas, mais fácil do ponto de vista do voto, da aprovação. Pegar as emendas e investir em asfalto, por exemplo, do que investir em plano de arborização, que poucos vão saber que existe isso, mas é um pensamento de longo prazo, de uma lógica da política que eu acredito. Existe o plano hoje, a gente precisa colocar em prática. E eu tenho feito apelos na tribuna para que a gente coloque emendas, para a gente consiga pressionar o prefeito para pôr recurso para que as árvores sejam plantadas. Eu já destinei uma emenda, por exemplo, para que um número, não me lembro exatamente o número de árvores, mas sejam chipadas com QR Code, porque daí a Secretaria de Meio Ambiente, com esse recurso, é capaz de monitorar as principais árvores que a gente quer ver preservadas na cidade, fazer esse estudo da árvore. Então a árvore vai receber um QR Code para a gente saber quantas são, quais são, onde estão. Então tem um plano, a gente precisa executar esse plano com o plantio de árvores. Uma parte da emenda minha vai dar conta de plantar umas 1000 árvores. Mas precisa de mais emendas. Se a gente conseguisse plantar em Taubaté algo em torno de 3.000 árvores, seria importante. Mas é uma política importante para a cidade, uma política sensível, que requer outras coisas. Vou dar um exemplo para você, Tânia. Você não me perguntou, mas eu vou falar. É bom? É bom? É bom. Os tocos, gente. Certamente você já tropeçou num toco, ou pode ter na frente da sua casa, ou deve ter na frente do... Eu estou impressionado, a prefeitura, a Secretaria de Serviços Urbanos, Serviços Públicos. Não adianta cortar a árvore e deixar o toco. A política ideal que eu acredito, e vou pressionar para que aconteça, corta a árvore, tira o toco e planta uma árvore. Sim. Só em casos que não dá, a árvore saiu porque não tinha como, mas planta uma árvore adequada, uma árvore estudada para aquela situação, para aquele tipo de calçada, para aquele tipo de rua, ou o tipo de raiz que vai ser posta lá, ou então o tipo de fiação que existe. Isso tudo está no plano, já tem, então até está pronto. Precisa de recurso agora, para recurso e vontade da prefeitura, para tirar esses tocos da cidade, né? Cada toco que você vê tropeçar por aí é uma árvore que poderia ter sido plantada. Só que a prefeitura tem deixado os tocos. E o toco,
é feio, é ruim. Não tem finalidade. Não tem finalidade. E é um contrassenso, é uma incoerência muito grande, porque o cidadão não pode cortar a árvore. Às vezes tem árvore podre na frente da casa dele, como tem algumas por aí, e ele não pode cortar a árvore. Mas a prefeitura vai lá, corta e fala que tirar o toco é responsabilidade do cidadão. Pô, peraí, não tem como tirar o toco. O toco é um serviço caro, você tirar a raiz da árvore, imagina o que você tem que fazer. Então a gente tem que bater em cima disso, vocês também cidadãos, ajudem a bater em cima disso. E é um problema grave, grande na cidade. Outra coisa, não tem planejamento, fica aqui a minha crítica, não tem planejamento de poda de árvore na cidade, não tem. E daí o planejamento é da política. Então parece gente pedindo lá e vai lá e poda. Vereador pede, vai lá e poda. Às vezes não poda. O vereador que é mais amigo poda mais rápido. O que não é tão amigo não poda. E as podas também não tem técnica, não respeitam uma técnica adequada. Então você vê vários casos daquela poda drástica que eles chamam, né? Que corta, tosa a árvore. E às vezes acaba matando a árvore. Às vezes mata, mas geralmente não mata, mas mata o ambiente. Não é para ser feito daquela forma. Sim. Não é só a árvore que morre ninho de passarinho, morre habitat natural de vários animais, morre a qualidade do ar naquela região, morre a climatização naquela região. E essa poda drástica é feita porque Taubaté, a Secretaria de Serviços Urbanos, não tem um planejamento de poda de árvore com a técnica acertada, com a técnica correta, e daí vai fazendo para economizar custo. Sim. Mas cidade inteligente economiza custo de outra forma, né? Você sair tosando árvore, não dá. É que nem você falar para as mulheres, economiza custo, começa a raspar o cabelo toda vez a R$5, né? Sim, então, vereador, a gente conseguiu perceber aí nesse bloco que há muito a ser feito, muito pode ser feito, muito deve ser discutido. E o senhor tem essa ideia aí de fazer, então, uma audiência pública? Tem uma noção de data para antecipar para os nossos espectadores? No início de dezembro, desculpa. Início de dezembro. Então, você que vê essa importância do meio ambiente, participa, fica de olho aí. A gente avisa quando vai ter essa audiência. Se não puder participar aqui no plenário, venha para a nossa TV Câmara, assista. Vereador, eu agradeço a sua participação. E para você que nos assiste, que gostou, quer ver de novo, quer passar para alguém essa entrevista, vai lá no site, o link está completo para compartilhar, ou assiste a nossa programação, que vira e mexe tem reprise, e também tem coisa boa, bacana, que você ainda não assistiu, eu garanto. Eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.